hoje é dia de milagres. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5. Eu vou falar da cura de um general do exército sírio chamado Naamã. Você já deve ter escutado algumas palavras, se você é da igreja, se você é um frequentador, né, há muitos anos de cultos, né, você está sempre ali, você já deve ter escutado muitas palavras, né, apontando sobre esse milagre tremendo aqui de Naamã. E eu quero começar aqui, lendo contigo aqui o capítulo 5, 2 Reis, verso 1. Diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito, está falando do rei, não é o Naamã ainda. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã. Por quê? Porque ele era comandante do seu exército. Pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Naamã era importante, era um general. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de quê? De lepra, de uma doença que não tinha cura. Uma doença que naquela época, que se o pessoal, né, tivesse conhecimento, Naamã tinha que viver até afastado. Não poderia estar junto do povo, e ele, né, colocava isso escondido embaixo da sua armadura. Então está aqui. 2. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora, a menina descobriu que Naamã tinha lepra. Como seria bom se o meu senhor fosse ver, o profeta está falando do senhor dela, que agora é Naamã, porque ela é escrava, né, de Naamã. Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. E aqui já vai para o 4 falando que Naamã contou ao rei sobre o que ele ouviu. Eu não sei se foi a esposa de Naamã que contou para ele, ou se ele estava num lugar escutando o que a menina comentou com a esposa dele. Mas no 4 já fala, Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Levou bastante coisa, bastante presente. A carta para o rei de Israel dizia, com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure de lepra. E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui, que aqui existia um método aqui em ação. Olha só, Naamã, eu entendo o que a menina falou, então é para já, vai funcionar dentro desse esquema aqui, dentro desse método. Eu vou te dar uma carta, né, abrindo os seus caminhos, eu vou enviar presentes para você, junto com a comitiva, que vai junto contigo, então não tem jeito, dessa forma vai funcionar. Parece que o negócio, né, estava sob o controle do rei da Síria, quando ele envia Naamã com presentes e com essa carta. Mas olha o que aconteceu. Foi um tiro no pé isso aqui. No 7 está escrito assim, ó. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas. Isso aqui é sinal de desespero. Toda vez que você vê no Antigo Testamento alguém rasgando as suas roupas, sinal de desespero. Rasgou as suas roupas e disse, acaso sou eu Deus, capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Então o rei de Israel já falou assim, isso é uma armadilha. Porque como é que esse camarada me manda uma carta dessa, vem cheio de presentes, né, e fala para mim que, olha só, mandei o meu servo aí para você curar ele. Então o rei de Israel ficou desesperado. E ele falou assim, tem um ataque para acontecer, e ele já começou a imaginar isso. Mas, verso 8, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, em sinal de desespero, mandou-lhe essa mensagem, por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Gente, que autoridade tremenda aqui do profeta, é ou não é? Vocês estão aí, gente? Sim ou não?
Isso aqui é o tempo da antiga aliança. Aqui a permanência de Deus nem ficava o tempo todo no homem, não. O profeta, ele recebia ali uma unção de Deus para fazer algo, mas aquilo ali não era permanente, igual na nova aliança. Na nova aliança, a presença de Deus ela está o tempo todo com a gente, nos dando sinais através das nossas mãos, nos dando revelação do que a gente pode fazer em nome de Jesus. Mas o profeta aqui já estava se manifestando nesse dom de milagre, de cura, e ele tomava posse disso. Ele falou assim: eles saberão que há um profeta verdadeiro em Israel. Gente, como o mundo precisa saber que há filhos de Deus verdadeiros ainda na terra. Você se coloca nessa posição aí? E isso é assim, ó, tem alguém doente, manda trazer para mim, porque essa pessoa verá que há um filho de Deus, que os milagres ainda se manifestam através dos filhos de Deus. Amém, igreja? É isso aí, isso é questão de autoridade, é de reconhecer o seu papel. Eu escutei um negócio que eu gostei, quando uma pessoa, foi quem que estava falando? Foi numa mensagem que eu estava vendo. Não, foi uma professora que estava me dando aula de autoridade do crente. Aí ela recebeu um telefonema e falou assim: querido, olha só, eu estou passando mal agora, eu estou com isso. Aí a pessoa da igreja que recebeu o telefonema começou a falar assim, ó, e eu conheço um médico bom para isso aí, eu conheço o remédio tal. Ela foi falando de médico, daqui a pouco ela falou de remédio. Aí a pessoa lá do outro lado que ligou em pânico, porque estava sentindo muita dor: querido, eu liguei para você orar por mim, que eu sei que quando você ora, Deus escuta. E ela contando, gente, ela não ficou assim contando, animada, porque aquilo foi uma tapa assim nela. Porque ela falou: a primeira coisa que eu tinha que ter feito, quando ela ligou para mim, e ela falou que ela estava sofrendo da enfermidade, era: vamos orar por você agora. Cola aí do jeito que você está no telefone, que eu vou orar daqui e o milagre vai acontecer aí. E aconteceu, ela tomou essa tapa, né? Ela tomou essa tapa da pessoa que pediu lá, e ela falou: isso aí, minha irmã, me reposicionei aqui, vou orar por você com autoridade, com unção, e esse mal vai sair da sua vida. E a irmã ficou curada lá do outro lado. Lá do outro lado. Isso está em nós, isso é um poder. Então, a primeira aplicação aqui nesse texto, que o rei da Síria, presta atenção aqui em mim, não dorme não, presta atenção que isso aqui é poderoso. O rei da Síria, primeira aplicação, ele tinha um método, vai funcionar dentro desse esquema aqui. Eu vou mandar uma carta, eu vou mandar presente, e você vai falar e tudo vai acontecer desse jeito. Diz assim: Deus não trabalha nos métodos humanos. Mais forte, Deus não trabalha nos métodos humanos. E sabe por que isso é bom demais, irmãos? É porque a gente às vezes acha que Deus tem que trabalhar da forma que a gente planeja. E a gente às vezes até tenta ajudar Deus. Você já tentou ajudar Deus? Eu já tentei. Já tentei ser cupido dos outros, me dei mal. Já tentei ajudar Deus em algumas circunstâncias, de falar assim: Deus, eu tô achando que eu é que estou marcando bobeira aqui, eu vou lá e vou fazer o negócio. E quando eu fiz, Deus falou: não era para você, olha o resultado que você está amargando aí, não era para você fazer. Mas por quê? Porque dentro de nós, assim, a gente acha que, não, se deu certo com o irmão fulano, se eu aplicar o mesmo método, vai dar certo comigo. E não é assim, queridos. Deus trabalha de multiforme, graças a Deus, ela tem várias formas de trabalhar. Da onde você menos espera, o milagre acontece. Sabia que é assim? Eu estava lá no 3º ano da Atos, pastor Elinho da Academia da Fé, de irmã vai lembrar disso aí, Rodrigão também, pastor Cláudio, ele contando para a gente lá, dando uma aula, e ele falou o seguinte, que ele estava num mês lá no vermelho, e ele estava assim, já pensando nas pessoas, ao método, ele já estava pensando nas pessoas que ele poderia recorrer para abençoar ele, para ele sanar todos os compromissos da igreja. E ele pensando e ligado ali no que Deus ia fazer, mas não sabia o que fazer, na verdade, e pedindo a Deus direção. No final de um encontro lá, uma irmã, que ele traçou o perfil dela, falou que era bem humilde, chegou e queria falar com ele no final, ele pensou que fosse uma oração, recebeu ela, e ela chegou e pegou um envelope igual esse que a gente tem aqui, ó, bem humildezinha, e falou assim:
pastor Hélio, eu recebi uma bênção e eu vim aqui deixar a parte que eu prometi a Deus. Ele fez aquela, né, uma análise humana ali, pegou amém, irmão, dobrou o envelope, orou pela irmã, agradeceu, botou no bolso dele da camisa e foi para o gabinete dele pensando ainda de como ele ia, né, sanar aquele problema. E ele lembrou do envelope e abriu. Irmãos, ali tinha um valor para pagar toda a despesa dele, não só da igreja dele, como das outras filiais também. Está vendo como é que a gente não pode operar no método humano? Porque Deus tem muitas formas de trabalhar. E o rei ficou aflito e Naamã deu essa resposta: ah, profeta verdadeiro em Israel, manda vir até a mim. Então Naamã, verso 9, foi com seus cavalos e carruagem e parou na porta da casa de Eliseu. Agora vai funcionar. Aí a segunda aplicação aqui, agora Deus vai trabalhar no orgulho de Naamã. Ele chega lá, né, com tudo aquilo, e ele já tinha um método de como aquilo ia acontecer. Está onde? Está aqui Tá no 11, olha só. Naamã ficou indignado e disse, imaginei, porque o profeta nem recebeu, ele recebeu. O profeta chegou e mandou um recado. Deixa eu ler então aqui na continuação, que aí você vai entender mais. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagem, parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, vá e lave-se, o mensageiro do Eliseu, 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Não foi simples o comando? Super simples. O profeta Eliseu continuou dentro da casinha dele lá, e ele mandou o recado pelo menino, vai lá, Naamã está aí fora, vai lá e avisa para ele, ó, o profeta mandou dizer, vai lá, se lava 7 vezes no Jordão e você vai ficar curado. Você faria isso? Comando fácil demais, né? Mas olha o que aconteceu com Naamã. Quando chegou no 11 aqui, Naamã ficou indignado e disse, imaginei que ele sairia para me receber. Método. Imaginei que ele sairia para receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus. É como se fosse uma mágica que Naamã estava imaginando que isso ia acontecer. Eu vou passando a mão assim e o negócio vai transformando, a pele vai ficando sarada e curada. Aí ele continua reclamando, porque falou, se banha no Rio Jordão, e o Rio Jordão era um rio sujo. Da onde Naamã veio, tinha rios bem melhores, mais limpos. Mas ele chega e fala aqui no 12, não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Ou seja, o que aconteceu ali, ele mexeu no orgulho daquele homem. Aquele homem era um general. Todo mundo servia aquele homem. Ninguém sabia que aquele homem, fora aquela comitiva ali, lá na terra dele, que ele era um leproso, que ele estava doente, que ele teria até que ficar afastado. E Naamã tinha um nome a zelar. Ou então o orgulho, às vezes, né, da gente se humilhar na presença de Deus. E se ele recebeu um comando, por mais simples que tenha sido, ele deveria obedecer. Mas aí, é por isso que é bom a gente estar com pessoas ao nosso lado que sejam bênção na nossa vida. Por isso, valorize pessoa que pergunta quando tu não foi na igreja, pergunta como é que está a tua vida espiritual, como é que está a tua vida no natural. Valorize essas pessoas que se preocupam com você. Eu imagino que Naamã ficou furioso, o semblante dele deve ter caído, e ele saiu ali sem a vitória dele. Ele estava frustrado. Só quando chega aqui no 13, fala assim, mas seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo, meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas, vá, lave-se e será curado. E queridos, imagina Naamã, né, andando, aquilo ali não deve ter sido na primeira palavra, eu imagino assim, eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, e falei a mesma coisa, eu acredito que Naamã foi ouvindo aquilo, né, e os servos assim dele, mais próximos assim, não faz isso,
faz isso, vamos voltar, a gente já andou até aqui, né? Está tudo aqui, vamos fazer o que o profeta diz. Obedece, Naamã, obedece que você vai sair daqui com a tua vitória. E Naamã teve que pegar aquele orgulho dele e colocar aquilo, né, em segundo plano agora. E o orgulho, ele tem esse poder, né, de fazer muita gente perder a bênção, porque é dura servir. Servir é isso aqui, ó. Você não consegue, né, entender que não, eu devo obedecer nessa instrução que Deus está me dando, usando uma pessoa. E vem aqui a rendição. Olha só o que aconteceu. Então, assim Naamã, no 14, desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes. Você imagina, Naamã mergulha naquela água ali e ele dá, né, o seu primeiro mergulho. E o que aconteceu? Sua pele ficou limpinha. Sim ou não? Não. E ele dá o primeiro mergulho naquela água que ele não queria mergulhar, que para ele era uma água suja, mas ele, né, em obediência, com orgulho lá, contido, ele mergulhou, ele deve ter olhado. Ainda estava faltando ainda parte da carne dele em várias partes do corpo. E ele dá o segundo, porque a obediência à palavra do profeta era quantos mergulhos? 7 mergulhos. E a gente percebe que 7, toda vez que Deus fala 7 na palavra, né, é sinal de um número de vitória. E eu não quero ser cabalístico aqui essa noite e ficar, né, preso num número, mas ali era sinal de obediência. E ele vai à 4ª, ele vai à 5ª, ele vai à 6ª vez. E eu imagino isso na 6ª vez que Naamã desceu e ele voltou e ele não viu nada acontecendo. Como que a mente de Naamã deve ter sido bombardeada? O que eu estou fazendo aqui? Está todo mundo me olhando e nada aconteceu. E Naamã, em obediência à palavra do profeta, ele desce a 7ª vez. E quando ele volta totalmente curado. Olha só. E desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi totalmente curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava, e o homem de Deus voltaram para onde morava, e Naamã, essa parte aqui, eu não vou nem ler contigo, e ele quis, né, recompensar o profeta com presentes. Depois que ele recebeu a vitória, ele falou: profeta, eu trouxe tudo isso aqui para você. E o profeta falou que ele não ia receber, porque aquilo ali tinha sido uma obra de Deus e não dele. E ele reconheceu que havia, o único Deus que havia na face da terra era o rei o Deus do profeta Eliseu. Queridos, então nessa noite, com essa aplicação muito rápida que eu quero deixar aqui para cada um de vocês, para mim também, não vamos ficar preocupados com o método que Deus vai fazer. Às vezes a gente, né, acha assim, a gente começa a conjecturar coisas. Ah, mas se Deus trabalhar, Ele vai trabalhar dessa forma. Se Deus for usar alguém, Ele vai usar fulano, Ele vai usar ciclano. Porque na nossa humanidade, na nossa pobreza de mente, a gente não consegue às vezes entrar numa dimensão da mente de Deus, onde Ele fala que nada é impossível àquele que crê. A única coisa que Ele pede para mim e para você é que nós creiamos nele até o final. É até o final. Eu falei desses métodos, eu falei, né, o segundo que eu falei aqui, depois dos métodos, foi o orgulho. E quando Deus, né, vai pedir alguma coisa para a gente, aí eu quero trabalhar numa área aqui que eu sei que você não gosta muito de ouvir isso. Às vezes você está com uma situação na sua vida presa. Eu conheço muitas pessoas assim. Porque Deus já deu um comando. Deus já falou assim, ó, pega, fala com aquela pessoa que você errou. Se aquela pessoa errou com você, vá até ela antes de entregar a sua oferta e fala que você libera ela em nome de Jesus. Mas às vezes o orgulho impede a gente de entrar nesse lugar. E quando Deus pede para a gente perdoar, Ele está pensando em nós. Com o outro, Ele vai tratar com o outro. Mas é em nós que Ele está pensando. Ele fala assim, eu quero que você seja totalmente liberto. E eu tenho milagres para realizar na sua vida.
Mas você com essa bagagem não vai dar. Isso é tão difícil às vezes. A gente se agarra tanto em algo assim, mas eu estava com a razão, eu que fui a pessoa afetada. Essa pessoa não devia ter feito isso comigo. Queridos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo comunique isso a você de uma forma sobrenatural essa noite. Porque tem muita gente perdendo vitórias tremendas, porque ainda estão presas a rancor, a falta de perdão. E às vezes você está vindo aqui culto após culto, mas você ainda continua com esse negócio lá dentro. Não foi tratado, está vivo dentro de você. Se falar no nome da pessoa, você se fecha. Não, aqui não. Aqui Deus não vai limpar. Então, em nome de Jesus, eu quero pegar esse ponto aqui do orgulho de Naamã, que teve que ser quebrado para ele receber aquela vitória, e te pedir que você, quando sair do seu lugar e receber uma oração, fale para o intercessor, confesse isso, fala, eu estou liberando, fala o nome, fulano de tal. Estou sentindo uma direção para te dar essa direção aqui. Fale o nome da pessoa para o intercessor. Isso não é fácil. Se você está vivendo isso na sua vida, algumas vozes vão falar dentro de você assim, ó, fica aqui sentado, não vai lá na frente. Não se livre disso. Porque há uma oposição espiritual para te manter cativo a isso aí. Mas Deus quer libertar pessoas aqui essa noite. É em nome de Jesus. E uma rendição total. Porque quando você se livra dessas coisas, você se rende ao plano maravilhoso que Ele tem para você. Você crê que Ele tem um plano maravilhoso para você? Fique de pé, eu quero orar essa noite.